Sejam muito bem-vindos, viajantes da curiosidade, caçadores de conhecimento e exploradores da alma selvagem da natureza. Hoje, você não está apenas assistindo a um vídeo. Você está embarcando numa jornada profunda, onde cada detalhe da savana africana revela segredos ancestrais. Aqui, o vento sopra histórias antigas, o chão carrega as pegadas dos reis da selva e o silêncio guarda os códigos da verdadeira hierarquia. Respire fundo. Esqueça o mundo lá fora por alguns minutos, porque o que você vai descobrir agora vai muito além do instinto. Vai falar direto com a sua essência. Está pronto para atravessar a fronteira invisível entre o homem e a natureza? Então venha comigo, porque a savana te espera. E os leões também. Você está vendo isso com seus próprios olhos. Essa terra diante de você não é só poeira e calor. É palco de histórias que duram milênios, onde o tempo não perdoa e a natureza escreve suas leis com garras e sangue. A cada passo que você dá por essa savana, há olhos escondidos entre os capins dourados te observando. Mas não tema. Hoje, eu sou o seu guia e vou te mostrar não apenas o que é visível, mas o que poucos conseguem entender. Como funciona a ordem, a liderança, o domínio. Preste atenção. O que você vai ver aqui pode te ensinar mais sobre a vida do que qualquer livro já tentou. O vento sopra entre as acácias retorcidas e carrega o cheiro da terra quente, misturado ao suor dos reis que governam sem trono. Você veio até aqui buscando aventura, talvez até buscando algo de si mesmo. Pois eu te digo, vai encontrar. Porque aqui, na vastidão da savana africana, o verdadeiro poder não se impõe com gritos. Ele se prova com ações silenciosas, com respeito temido, com presença. E nesse império sem muros, há um governante que todos conhecem. Ele não precisa dizer que é rei, todos já sabem. Ele é o leão. Mas antes de imaginar coroas ou glória, ouça bem o que vou te contar. A vida de um leão dominante é marcada por lutas, sangue e uma constante vigilância. Nenhum título aqui é vitalício. Ser o líder de uma alcateia exige força, mas também astúcia. Não basta rugir alto, é preciso saber quando atacar, quando recuar e, acima de tudo, quando vigiar seus próprios aliados. Sim, até mesmo os companheiros mais próximos podem se tornar ameaças. Você está vendo aquele ali? O das costas largas e juba escura? Ele é o atual macho dominante. Mas não se engane, esse título foi conquistado à força. Ele lutou, sangrou e venceu. Antes dele havia outro, um gigante que foi expulso, humilhado e que talvez ainda ronde por aí, esperando o momento de tentar voltar. Cada cicatriz no rosto daquele rei conta uma história, e nenhuma delas termina bem para quem vacila. A hierarquia dos leões não se baseia em berço ou sorte. É uma estrutura complexa marcada por coalizões. Homens como você talvez não saibam disso, mas os reis da savana muitas vezes não andam sozinhos. 2 ou até 3 machos se unem formando uma irmandade mortal. Juntos tomam territórios, destroem legados antigos e impõem respeito. É como se o poder, quando dividido, se tornasse ainda mais letal. Mas entenda uma coisa, mesmo dentro da coalizão, há um que comanda. Um que ruge primeiro. Um que cruza com as fêmeas. Um que dá o olhar de aprovação ou condenação. Os outros sabem disso e aceitam, pelo menos enquanto for conveniente. Porque o respeito aqui é temporário e a lealdade condicional. Se o líder fraqueja, não haverá piedade. A liderança muda rápido, tão rápido quanto o som de um rugido no vento. E quanto às leoas, não pense que são coadjuvantes nesse drama selvagem. Elas são a espinha dorsal da alcateia. Caçadoras implacáveis, mães ferozes, guerreiras silenciosas. Quando se movimentam juntas, a savana inteira segura o fôlego.
São elas que garantem o alimento, que cuidam dos filhotes, que sustentam a estrutura invisível do grupo. Sem elas, nenhum macho, por mais forte que seja, reina por muito tempo. Elas conhecem cada palmo dessa terra. Sabem onde os gnus se reúnem, onde a zebra baixa a guarda, onde o inimigo se esconde. E embora o macho dominante tenha o direito de se alimentar primeiro, são elas que arriscam a vida para garantir essa refeição. No mundo dos leões, o macho ruge alto, mas quem garante o sustento são elas. E isso, meu amigo, diz muito sobre o que é poder de verdade. Agora olhe para aquele filhote, pequeno, curioso, tentando copiar o andar do pai. Parece frágil, não? Mas aquele ali pode ser o próximo rei, ou pode não viver até o próximo ano. Tudo depende de quem estiver no controle. Quando um novo macho toma a liderança, ele elimina todos os filhotes que não são seus. Um ato cruel, talvez aos olhos humanos, mas aqui é a natureza garantindo que apenas seus genes avancem. Já viu um duelo entre dois machos? Não é como os documentários mostram. É brutal, é feio, não há honra, há dentes, garras e desespero. Eles lutam com tudo, um tentando manter o que conquistou, o outro querendo tomar o que ainda não é seu. No fim, só um fica em pé. E mesmo o vencedor sai marcado, porque na savana, cada trono tem um custo, e todo rei carrega a dívida de ter vencido. É impressionante como o silêncio entre os arbustos pode dizer tanto. Antes de um ataque, a savana fica muda. Os pássaros somem. Os ventos cessam. É nesse silêncio que o verdadeiro comando se impõe. Um olhar do macho dominante e todos entendem o que fazer. Não há palavras, só instinto. E isso, meu amigo, é liderança. Fria, precisa, natural. Você deve estar se perguntando: e quando o rei envelhece? Quando seus rugidos já não impõem medo? Quando seus passos se tornam lentos? A resposta é simples: ele é destronado, expulso e muitas vezes morto por aqueles que um dia seguiram seus passos. Aqui, o tempo não respeita ninguém. O ciclo é eterno e só os mais aptos permanecem. Existem momentos em que o novo líder chega antes mesmo do antigo perceber. Ele já está observando de longe, já sentiu o cheiro da fraqueza. E quando chega rápido. O golpe é preciso, o rugido ensurdecedor. E então, tudo muda. O império troca de dono. O que era sagrado ontem, hoje vira cinzas. E a vida segue, sempre segue. Você talvez enxergue tudo isso como brutalidade. Mas pense bem, não é assim também no mundo humano? Quantos já caíram por não estarem atentos? Quantos perderam tudo por confiarem demais? Na selva ou na cidade, a hierarquia é real. A diferença é que aqui não se esconde. É crua, clara e definitiva. E te ensina mais do que 1000 palestras. O rugido de um leão à noite não é só som. É aviso, é domínio, é assinatura. Quando ele ecoa pela savana, mesmo os animais mais distantes sabem: o rei está acordado e todos devem respeitar. Você pode até não vê-lo, mas sentirá sua presença, porque a autoridade de verdade não precisa se exibir. Ela simplesmente existe. É curioso ver como os mais jovens testam os mais velhos. Um olhar, uma aproximação ousada, um desafio sutil. Tudo isso faz parte. O líder que ignora os sinais perde o controle. É preciso sabedoria para reinar, mas coragem para manter o trono. E quem não entende isso, desaparece. Aqui não há espaço para distrações. Você sente isso, não sente? Essa tensão no ar. Essa energia que paira entre as árvores e o capim alto. Essa sensação de que algo pode acontecer a qualquer momento. Isso é a savana, um campo de batalha silencioso. Um livro aberto se você souber ler. E o que está escrito ali é sempre sobre poder, domínio, sobrevivência. Você pode voltar para casa dizendo que viu leões,
Mas se ouviu tudo isso com o coração aberto, vai voltar diferente. Porque essa terra ensina, ela mostra, ela cala e ela revela o que existe de selvagem dentro de cada um de nós. Aqui ninguém finge. Aqui ou você domina ou é dominado. Mas agora preste ainda mais atenção. Existe algo que ninguém te contou sobre esse reino. Algo que não está nos livros de biologia, nem nas falas dos documentários narrados por vozes distantes. É o código invisível que guia cada passo, cada gesto, cada decisão dos leões. Um pacto silencioso entre o instinto e a sobrevivência. Você não verá isso em números ou estatísticas. Vai sentir com o corpo, com a pele, com a respiração presa no peito. Porque neste império selvagem não há lugar para dúvidas. E quando você entender isso, vai perceber o quanto o seu mundo é previsível perto deste aqui. Veja o modo como os olhos de um leão se movem. Eles não estão apenas olhando. Estão avaliando, medindo, prevendo cada ação ao redor. Um movimento errado e o equilíbrio se quebra. É por isso que o silêncio aqui não é ausência, é cálculo. E cada leão sabe exatamente quando agir. Eles não desperdiçam energia. Cada passo, cada rugido tem propósito. Você consegue imaginar o nível de controle necessário para viver assim? Para manter poder e não usá-lo à toa? Isso não é apenas força, é domínio absoluto sobre si mesmo. E o mais fascinante, mesmo os filhotes já entendem a ordem do território. Observe como eles testam limites, tentam subir nas costas do macho, morder o rabo das fêmeas, correr longe demais. Mas há sempre um olhar, um rosnado sutil que os traz de volta. É o início da doutrina. A selva não dá espaço para a inocência por muito tempo. Cada filhote cresce com um único objetivo: sobreviver. Ou se tornar um líder. E para isso, precisa aprender que respeito não se pede, se conquista. Você notou o comportamento dos abutres sobrevoando? Eles não estão apenas esperando carne, estão à espreita por falhas. Um leão velho caído, um filhote abandonado. A savana inteira opera sob essa mesma lógica. Se você tropeça, alguém se alimenta. Não existe misericórdia, existe ritmo, um ciclo exato, onde quem se atrasa vira história. Isso te parece cruel? Talvez. Mas aqui, crueldade é só mais um nome que os fracos deram à realidade, que os mais fortes chamam de ordem. Às vezes, durante as patrulhas, os machos se afastam do grupo. Caminham sozinhos por quilômetros, apenas para garantir que o território está intacto. Esse é o preço de ser rei. Não há descanso. A qualquer momento, um cheiro estranho no ar pode significar ameaça. Um rastro novo, um desafio não declarado. E o leão precisa estar pronto, sempre. Ele é o escudo da alcateia. Se ele cai, tudo desmorona. Você consegue carregar esse tipo de responsabilidade? Existe um momento raro, quase sagrado, quando os leões se reúnem sob a lua cheia. Não para caçar, não para lutar, mas para existir juntos, em silêncio. Os olhos brilham à luz pálida. Os corpos se tocam levemente. É como se, por breves minutos, todos se lembrassem de que, apesar de tudo, ainda são uma família. Mas isso não dura muito. A selva não permite nostalgia. Logo, os rugidos voltam. E com eles, a lembrança de que o vínculo entre eles está sempre à beira do rompimento. Veja aquele jovem macho, afastado da alcateia. Ele já tem quase 3 anos. Sua juba começa a crescer. Ele sabe que está perto da hora de partir, de se exilar, de viver por conta própria. É uma regra não escrita. 2 machos adultos não coexistem por muito tempo, e ele entende isso. Vai embora antes que seu pai o enxergue como ameaça. Vai vagar por anos, sozinho, fugindo de machos mais fortes, aprendendo a caçar sem ajuda, vivendo à margem, até o dia em que se sentirá pronto e voltará para desafiar quem quer que esteja no trono.
A savana cria reis, mas também exila os orgulhosos. Você pode ver isso nos olhos dos leões solitários. Eles já reinaram um dia, já rugiram mais alto que todos, mas hoje caminham em silêncio, sem destino. Não porque perderam, mas porque o tempo venceu. E aqui, o tempo é o caçador mais paciente. Ele não precisa correr, apenas espera. Espera o cansaço, a lesão, o erro. E quando chega, não há mais volta, nem mesmo para quem já dominou tudo. Você reparou nos rastros na terra? Cada pegada conta uma história. Um grupo passou ali há algumas horas. Talvez um confronto tenha acontecido. Talvez um filhote tenha ficado para trás. Aqui, até o chão fala. Você só precisa saber ouvir. Não é necessário entender o idioma dos leões. É preciso entender o silêncio da terra, porque o chão da savana é como um pergaminho milenar. Tudo o que acontece fica gravado, mesmo que por pouco tempo. E se você acha que já viu tudo, espere até presenciar um confronto noturno. O rugido corta a escuridão como uma espada. Os olhos brilham como brasas acesas. A poeira sobe. A tensão é tão densa que parece sufocar. Você se esconde, segura a respiração e assiste. Não há palavras, não há música. Só o som da natureza dizendo: este é o momento em que a história muda. E acredite, ela muda diante dos seus olhos. Porque quando dois reis se encontram, apenas um amanhece sob o mesmo céu. Você quer saber quem manda na savana? A resposta não está num só leão. Está na dança entre a força e o medo, entre o respeito e a ameaça. Quem manda é quem compreende essa dinâmica. Quem entende que poder não é domínio eterno. É um contrato assinado com o tempo. E a qualquer momento, ele pode ser rasgado. O verdadeiro líder aqui é o que permanece por mais dias. O que sobrevive. O que não se ilude com a coroa feita de rugidos. E enquanto você caminha ao meu lado, talvez comece a perceber que essa selva reflete mais da sua própria vida do que imaginava. Cada escolha tem um preço. Cada passo em falso cobra caro. E assim como os leões, você também vive em uma selva. Só que sua selva tem concreto, silêncio forçado, máscaras sociais. Mas no fundo, é tudo a mesma coisa. Só mudam os disfarces. Não pense que as leoas não percebem quando o líder está se tornando fraco. Elas sentem. Elas testam. Elas se afastam pouco a pouco. Porque a natureza delas entende que o grupo precisa de força, não de lembranças. E se o macho hesita, elas deixam de seguir. Um leão pode governar com autoridade, mas perde tudo quando deixa de inspirar confiança. Isso, homem, vale para qualquer liderança, até a sua. Você já sentiu medo verdadeiro? Não aquele medo teatral de filme ou de susto. Estou falando de medo primitivo. O tipo de medo que faz o sangue gelar e a pele arrepiar. Esse é o medo que um invasor sente ao ouvir o rugido do rei ecoando na madrugada. Porque não há dúvida naquele som. Há comando. A posse, há uma ordem que atravessa até o mais valente. Você escuta e entende. Aqui não é o seu lugar. Então me siga mais um pouco, homem. Agora você está entrando onde os passos se tornam mais lentos e os sons mais precisos. Aqui não se grita. Aqui se observa. Porque a qualquer instante, algo pode sair de trás de uma moita seca ou emergir no meio do capim alto. E se você não estiver atento, se você ousar olhar para o lado errado, já era. E sabe quem entende isso melhor do que ninguém? O leão. O verdadeiro mestre do tempo e do espaço. Ele não domina pela pressa, e sim pela paciência. Porque o império da savana não é de quem corre, é de quem sabe esperar. Veja como o leão se move. Não há desperdício de energia. Ele caminha como se carregasse o peso do mundo nas patas, e talvez carregue mesmo.
Porque ser líder exige mais do que músculos. Exige leitura de ambiente, noção de risco, coragem para agir e sabedoria para recuar. E quando ele para, é como se o mundo parasse junto. Os pássaros se calam, as presas congelam, o silêncio fica pesado, porque até a natureza sabe, o rei está decidindo. Você pode se perguntar o que acontece com os machos que nunca chegam ao trono. A resposta é simples: eles viram sombra. Andam pelas beiradas, dormem com um olho aberto e outros sonhando com um trono que talvez nunca venha. São esses que você verá solitários, cheios de cicatrizes, marcados pelas batalhas perdidas e pelas que nunca tiveram coragem de travar. E mesmo assim, eles continuam tentando. Porque a selva pode rejeitar a fraqueza, mas também respeita a persistência. Alguns desses solitários conseguem algo raro. Se unem. 2 machos rejeitados que decidem caçar juntos, dormir lado a lado, sobreviver como irmãos exilados. E quando crescem, quando aprendem o suficiente, voltam como tempestade. Cruzam territórios, enfrentam coalizões antigas, desafiam reinados que pareciam imortais e às vezes vencem. O que era rejeição vira legado. E isso, homem, é uma lição que você deveria guardar no peito. Você quer saber o que acontece com o grupo quando o líder desaparece? Primeiro, o silêncio. Depois, a confusão. As leoas testam a liderança entre si. Os filhotes se escondem mais. Os abutres se aproximam. É como se a savana sentisse o cheiro do vazio. E esse vazio atrai tudo que é predador, oportunista e ameaça. Por isso a figura do leão dominante é tão vital. Ele não é só um guerreiro, ele é um pilar. Quando ele cai, tudo balança. Às vezes, a ameaça vem de onde ninguém espera, de dentro do próprio grupo. Um filhote que cresceu demais, que passou a te encarar de igual para igual, que não abaixa mais a cabeça quando você passa. Um olhar, uma postura, um silêncio que diz: já é minha vez. E aí, o pai precisa decidir: expulsa o filho ou o enfrenta. Não há espaço para 2 reis na mesma terra. E esse momento muda tudo. Os filhotes que sobrevivem aos primeiros anos são poucos. A maioria não chega à vida adulta. São vítimas da seca, dos predadores, das doenças e das guerras internas. Mas os que ficam aprendem a respeitar a cadeia, aprendem que um erro pode custar a vida. E cada marca, cada arranhão é uma medalha de superação. Porque na selva, crescer é sobreviver. E sobreviver é provar todos os dias que você merece estar ali. Você viu como os leões dormem? De dia, parecem preguiçosos, deitados, olhos semicerrados, corpos relaxados. Mas não se engane, eles estão ouvindo tudo, sentindo tudo, e quando se levantam, é como se a terra estremecesse. O repouso deles não é fraqueza, é economia, porque o ataque vem no momento certo, não no momento esperado. E isso é o que torna o leão um mestre da emboscada. Preste atenção em como os outros animais reagem à presença de um leão. Eles não correm à toa, eles observam, eles esperam o primeiro passo. Porque mesmo as presas sabem, o leão não desperdiça energia com quem não vale o esforço. É um caçador seletivo, inteligente, estratégico. E isso o torna ainda mais temido. O medo que ele provoca não é pelo que ele faz, mas pelo que ele pode fazer, a qualquer instante. E há momentos em que o céu pesa sobre a savana, como se algo invisível estivesse prestes a acontecer. Os leões se levantam antes da tempestade, sentem o cheiro do vento, a mudança no ar, reúnem os filhotes, se aproximam uns dos outros, porque até o rei precisa se proteger. Isso te mostra que liderança não é sinônimo de invulnerabilidade. Ser forte é também saber quando se esconder, quando esperar, quando proteger. O que você viu hoje, homem,
vai ficar com você por muito tempo. A savana não é apenas uma paisagem, é um espelho, um reflexo da nossa própria natureza escondida. Aqui não existe máscara. O que você é, aparece. E você foi visto, medido, avaliado. Se estivesse no lugar deles, teria sido aceito ou expulso? Essa é uma pergunta que só você pode responder no silêncio da sua consciência. Agora olhe para trás. Veja o caminho que percorremos. Pegadas nossas misturadas às pegadas deles. Como se por um breve momento fôssemos parte dessa terra, parte desse reino invisível. E de certa forma somos. Porque o que nos separa dos leões não é o sangue, é o esquecimento. Nós esquecemos o que é viver com propósito, com instinto, com clareza de lugar. Mas aqui, neste chão quente, essa lembrança pulsa de novo. Há algo na noite africana que te desarma. O céu estrelado, os sons distantes, os olhos que brilham entre os arbustos. A certeza de que você não está no controle, de que há forças maiores, mais antigas, mais sábias do que qualquer plano que você já fez. E isso, homem, não é medo, é reverência, é entender o seu tamanho diante do todo, é se curvar, não em fraqueza, mas em reconhecimento. E talvez, quando voltar para sua rotina, você comece a enxergar as coisas com outros olhos. O chefe, o rival, o amigo, o silêncio do seu quarto, tudo pode carregar um significado novo. Porque quem viu um leão de verdade não vê mais ninguém da mesma forma. A imagem dele fica gravada em algum lugar dentro de você, não como um animal, mas como um símbolo, um lembrete de que todo homem carrega dentro de si um rugido que precisa ser libertado, mas que esse rugido só tem valor quando é usado com propósito, quando é guardado no tempo certo, quando serve para proteger e não apenas para mostrar. O leão não precisa provar nada a ninguém. Ele é. E isso basta. Você pode dizer o mesmo? E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu a verdade por trás dessas palavras. Talvez tenha sido a força silenciosa do leão. Talvez o espelho da selva refletindo algo que você já sentia e não sabia explicar. Seja como for, eu quero te agradecer, de verdade, por dedicar esse tempo, por mergulhar comigo nessa viagem profunda pela natureza e pela alma humana. Cada minuto que você passou aqui foi precioso e sua presença fez toda a diferença nesse encontro. Mas nossa jornada não precisa terminar agora. Se essa mensagem tocou seu coração, se fez sentido para você, então eu te convido a fazer parte dessa tribo. Se inscreva agora no canal e ative o sino das notificações. Isso não é apenas um clique, é um compromisso com histórias que transformam, com reflexões que provocam e com mensagens que, como o rugido de um leão, ecoam na alma. Sua participação fortalece esse espaço. Sua presença aqui é o que nos motiva a continuar. Obrigado, de verdade. Que a força do leão e a sabedoria da savana caminhem com você. Até o próximo vídeo.